Continuando, então, nossa aula sobre análise combinatória. Eu já falei dos princípios da análise combinatória. Agora eu vou começar a falar de técnicas, tá? Não são bem princípios. A gente vai utilizar os princípios para deduzir as técnicas. Então, esses 3 primeiros vídeos que eu fiz são de longe os mais importantes. Agora, são vídeos para quem é meio preguiçoso, mas é bom ser preguiçoso porque você vai saber técnicas prontas para resolver exercícios, tá? São exercícios que se repetem muito, mas um aluno atento o suficiente que assistiu os 3 primeiros vídeos já conseguiria resolver qualquer problema possível de análise combinatória. Agora a gente só vai desenvolver e aplicar em alguns contextos específicos. E eu vou começar falando de permutação. E o que significa permutar? Permutar é trocar de lugar. Tá? E aí o assunto das permutações você tem os números de 1 a n e você vai trocar eles de lugar. Você quer saber de quantas formas diferentes você pode fazer isso, né? Ou quantos anagramas tem uma palavra, se você preferir. Mas imagina o seguinte, que eu tenho esse conjunto aqui, Sn. Ou melhor ainda, imagina que eu vou chamar esse conjunto N aqui com colchetes, conjunto que vai do 1 até o N de fato. E aí o que é uma permutação? Uma permutação é uma função sigma que vai desse N para ele mesmo, bijetora. Tá? O que isso quer dizer? Que ela pega o 1 e manda para outro número, ela pega o 2 e manda para outro número, pega o 3. Tá. As permutações, elas têm uma vida delas mesmas, tá? É um assunto super interessante. Você tem o teorema da transposição, o teorema da decomposição cíclica. Permutação é um assunto gigante, a gente pode ficar 2, 3 meses estudando só permutação. Mas eu vou tentar, em 5 minutos, falar as coisas mais básicas sobre as permutações. A primeira coisa interessante que a gente pode perguntar sobre as permutações é quantas são, né? Se você reunir todas as permutações em um conjunto, né? Aí agora eu chamo esse Sn é o conjunto das sigmas, tal que sigma é uma permutação de n elementos. Claro que aqui você precisaria dizer, né? Isso é um abuso de linguagem. Você precisaria dizer onde mora essa sigma. Mas a sigma é uma função de n em n, né? Uma função de n em n mora no produto cartesiano. Então, você poderia dizer que são as sigmas que pertencem ao produto cartesiano de n em n, mas que são, na verdade, não é de n em n, né? Não é dos naturais para os naturais. É do conjunto. Esse aqui. São funções que moram aqui e que, além disso, são bijetoras, né? São funções bijetoras. E aí uma coisa que para a gente é importante é dizer qual é o tamanho desse Sn. Quantas permutações existem, né? Quantas permutações existem. E para isso, para a gente saber esse tamanho aqui, a gente vai usar o princípio multiplicativo para enumerar todas as permutações, tá? Então, é uma permutação. Para a gente decidir essa permutação, né, decidir quem ela a gente tem que saber quem que é o sigma de 1, quem que é o sigma de 2, quem que é o sigma de 3, né? A gente tem que... Para a gente caracterizar uma permutação, a gente tem que saber todas essas coisas. Mas a gente não está livre para escolher esses valores todos. Porque vamos supor que o sigma de 1 vale 2. Então, nenhum outro sigma, né, o sigma de n, para nenhum outro n vai poder valer 2 também, porque essa função é bijetora. Então, veja bem, como que a gente vai fazer a nossa escolha? Eu vou começar escolhendo o sigma de 1.
E aqui eu tenho N escolhas diferentes, né? Eu tenho as possibilidades, para eles são N escolhas diferentes. Para o sigma de 2, eu tenho N menos 1. Eu não posso escolher o que eu escolhi no sigma 1. Então, eu tenho N menos 1 escolhas. No sigma 3, eu tenho N menos 2 escolhas. Porque eu não posso escolher nenhum dos outros dois que eu escolhi previamente. Até que eu chego no sigma N e só sobra uma opção, né? Então, o tamanho desse conjunto Sn, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes isso aqui até chegar no 1. E essa expressão que vai multiplicando até chegar no 1, a gente chama, pelo nome carinhoso, de N fatorial. Tá? Esse é o N fatorial. Legal, eu vou falar sobre algumas propriedades aí do número fatorial e vou dar alguns exemplos de permutação para não ficar tão seco assim, né? Eu dei a definição e a gente usou o princípio multiplicativo para dizer qual é o tamanho. Mas mais coisas podem ser ditas, né? Sobre o fatorial. Então, por exemplo, né? Imagina que eu tenho as vogais, vai. Você tem o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Né? Se eu me lembro bem, eram essas as vogais. E aí você quer saber de quantas formas diferentes você pode rearranjar as vogais. Né? E esse é um exercício interessante. E ele não é exatamente uma permutação no sentido que a gente estava usando ali, porque A, E, I, O, U não são os números de 1 a 5, né? São letras. Mas não tem problema. Por quê? Se você quer saber de quantas formas diferentes você pode trocar, né, essas letras de lugar, né? Você poderia trocar, por exemplo, o A e o E de lugar. Ficaria E, A, I, O, U. Você pode fazer desse jeito. Você poderia ter trocado o A com o I, enfim, tem muitas formas diferentes, né, que você poderia ter rearranjado isso. O que importa eu posso chamar esses caras de 1, 2, 3, 4, 5, simplesmente, e pensar que uma permutação da palavra A, E, I, O, U é uma função que vai dizer, o 1 foi parar aqui no 2, o 2 foi parar aqui no 1, o 3 ficou fixo, o 4 ficou fixo e o 5 ficou fixo. Então, essa permutação aqui corresponde a uma função de 1 a 5 para 1 a 5. Né? É a função que fala, o sigma de 1 é 2, o sigma de 2 é 1, o sigma de 3 é 3, o sigma de 4 é 4 e o sigma de 5 é 5. Né? Esses outros caras não saem do lugar. Então, para cada forma de rearranjar as letras, nesse caso, né, de rearranjar as vogais, você tem uma única permutação lá que a gente acabou de ver da última página, né, do último slide. Então, o tamanho desse conjunto de todas as permutações distintas das vogais tem que ser igual ao tamanho do S5. Né? E o tamanho do S5, a gente já viu, é 5 fatorial. Né? Então, para a gente fazer essa conta, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E se você multiplica tudo isso, vai dar 120. Tem 120 formas diferentes de rearranjar essas letras, né? Agora imagina se você fosse contar. Imagina se você vai contar isso. É um trabalhão, né? Um absurdo. Então, por isso que a gente estuda análise combinatória, para não ter que enumerar todos os casos, né? É super comum lá em exercício de Olimpíada os alunos enumerarem todos os casos, né? Bate desespero, é a única forma de resolver. Mas o que nosso objetivo aqui é sempre não enumerar os casos, realmente resolver usando algum princípio. Então, isso foi um exemplo de como a gente calcula a permutação. E sobre o fatorial, é
É interessante notar o seguinte, eu escrevi o 5 fatorial e aqui apareceu o 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 4 fatorial. E aí já chega uma propriedade interessante. O 5 fatorial nada mais é do que o 5 vezes 4 fatorial. Ou eu poderia até escrever 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu posso parar onde eu quiser, né? E colocar o fatorial. Tem uma definição de recorrência, né? Uma das formas da gente definir o fatorial é assim, dizer que o n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial e fixa o 0 fatorial ou o 1 fatorial em 1. Tá? Aí tem uma pergunta interessante que é você tem o 0 fatorial seria assim, quantas funções você tem do conjunto vazio para o conjunto vazio? Que enumera, porque não tem o S0. Quantas funções a gente tem do conjunto vazio para o conjunto vazio? Uma única função, a função vazia. Então, desse princípio, você consegue tirar também que o 0 fatorial é 1, tá? O 0 fatorial é 1. Beleza. E aí, quando a gente vai fazendo conta com fatorial, e a gente vai fazer algumas contas meio complicadas com fatorial, é importante a gente saber simplificar. Por exemplo, se você vai fazer 10 fatorial dividido por 8 fatorial, o que eu espero que você faça é o seguinte. O 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por quê? Porque a partir daqui a gente continua multiplicando, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. E aqui tem um 8 fatorial. E aí eu simplifico esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Então 10 fatorial sobre 8 fatorial é 10 vezes 9. 90. Beleza? Então, esse foi a nossa teoria sobre permutação simples, tá? Se você estiver estudando isso em matemática discreta, tem mais um monte de coisa que você precisa saber sobre permutação, decomposição cíclica, transposições, mas se você está no ensino médio, sobre permutação simples, isso aqui é tudo que você precisa saber.